De volta com impressões para conhecer um pouco mais da vida de Kessia Dantas, ela que é superintendente do Procon Paraíba, entre outras coisas. No bloco anterior, eu perguntei sobre seus amigos mais próximos, porque geralmente a gente sempre quando tem algum profissional na família de algum segmento, quando tem algum problema recorre logo a ele. No seu caso também, tem muitos amigos que vão falando de Código de Defesa do Consumidor? É comum. É comum como qualquer amigo ou qualquer consumidor, eu atendo com o mesmo carinho, né? Até porque é para isso que eu estou lá no Procon, né? Então, é comum um colega liga, e até mesmo às vezes até de outro estado, né? Outros colegas também, né? Às vezes ligam muitos consumidores e é muito interessante. O canto mais inusitado que a gente já foi abordado, eu digo a gente porque eu trabalhei muito tempo em Procon e o Odon também era de Procon, que é meu esposo. Foi na missa, na fila da comunhão. Na missa? Na fila da comunhão, até na fila da comunhão a gente Mas já tinha foi alguma coisa a ver com a igreja, não? Não, com o consumo, né? Então é muito comum, até porque é como a gente sempre diz, né? Você é consumidor antes e pós-morte, né? Todo mundo é consumidor. Então é um assunto extremamente interessante que sempre tem a ver com todo mundo. Como se diz pós-morte? Em que sentido? Porque antes de nascer você consome fralda, tem toda uma preparação de medicação, de tudo. Quando você morre ainda tem túmulo, ajeitar, caixão. Então a gente nunca deixa de ser consumidor. Deixa de ser consumidor, não é verdade? Mesmo deixando para os outros também isso. Então sempre tem uma relação de consumo. Certo. Nesses momentos, aqui eu consto também que você exerce a função de tesoureira do Procons Brasil, Associação Brasileira dos Procons. O que é essa associação? Como é que ela funciona? Essa associação, antigamente existia o Fórum Nacional de Procons. É a reunião de todos os Procons do Brasil, né, onde por região existe essa representatividade. Até já ter uma passagem longa, né, eu fui escolhida para representar o Nordeste. E nessa eleição eu fui eleita para ser a tesoureira dessa Associação Brasileira de Procons. Então, hoje mesmo nós tivemos uma mudança no cenário político e que houve uma mudança da Secretaria Nacional do Consumidor. A nossa secretária, Juliana Pereira, ela saiu junto com o ministro possivelmente a nossa antiga presidenta, doutora Gisela Simona, ela será indicada a nova secretária nacional, porque como a doutora Juliana Pereira, ela também foi oriunda de Procons e tem todo a ver com o nosso Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Nesse tempo todo de atuação no Procon, quais foram os casos assim mais difíceis ou estranhos assim que você teve que mexer? Existem vários casos. Um que muito me tocou foi quando eu retornei ao sistema, o ano passado, uma família que foi encaminhada ao Procon porque eles venderam tudo que tinham, eles eram do Alto Sertão da Paraíba, venderam tudo para ir para o sul. E estavam, quando eles compraram a passagem aérea, tinham 2 crianças e diziam que eles eram para ir nas primeiras horas da madrugada. Quando eles chegaram lá, eles acharam que nas primeiras horas eram 8, 9 horas da manhã. Ah, meu Deus. Só que não explicaram direito para o consumidor. Então, eles chegaram 8 horas da manhã, só ele vai nas primeiras horas. Na cabeça dele era de manhã. É a hora que acorda, né? As primeiras horas. E já tinha passado a passagem. E quando ele foi olhar o preço da passagem, dava 3 vezes o valor. Então, eles ficaram desesperados. Nisso, ia passando, na época, o deputado João Gonçalves. Aí ele pegou e ligou para mim e mandou deixar no Procon. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu liguei para a operadora, tentei intervir e, graças a Deus, e a empresa aérea, ele disse, doutor, eu vendi tudo, vendi botijão, vendi tudo, só tenho meus 2 meninos e nem comida eu tenho. Nossa, e aí foi uma questão até social, porque a gente conseguiu embarcar
essa família que já tinha um emprego certo. Então, o PROCON ele tem muito disso. O maior salário que nós temos é mais assim, de poder ajudar. Nós temos vários casos. E até nesse caso, assim, a empresa aérea, ela estava coberta... Acobertada, entre aspas. Ou não? Né? Entre aspas, porque o princípio da informação, a forma como ele deu a informação ao consumidor, ela não foi fidedigna. O agente de viagem, ele não explicou direitinho que ele não era uma pessoa que tinha um conhecimento. Então, eu fui primeiro por aí para tentar chegar e a gente conseguiu equacionar. Entendeu? A empresa também teve a sensibilidade teve de a entender. Sensibilidade, né? A gente ia demorar, ia ter uma contenda judicial para explicar isso, tudo mais, que não iria atingir o nosso objetivo. Inclusive, eu agradeci a eles. Então, nós temos vários casos, como recentemente, há uns 15 dias atrás, eu recebi um consumidor no PROCON, que ele foi a uma determinada operadora de telefonia, ele foi trocar um chip, ele comprou um aparelho celular para ele caríssimo e quando ele chegou lá, a atendente abriu com uma faca. Aí ele disse, doutora, foi violentado o meu celular. Ele chegou lá, ele mora no interior, ele disse, doutora, eu vim aqui porque eu liguei para um amigo meu, ele disse, não é tudo filmado? Vá no PROCON, porque foi violentado seu celular. Aí ele chegou, foi na delegacia, então. O que é que a senhora pode fazer por mim? Então, eu entrei em contato com a empresa disse que não podia fazer nada. Eu disse, ó, fiscal, vá lá e peça a gravação. Então, a empresa trouxe, pediu... O fiscal tem esse poder de pedir, a empresa tem que ceder, né? O PROCON pode multar, pode caçar, pode fechar, tem vários poderes, tem um poder de polícia. Então, o fiscal foi lá, quando trouxe e veio para a audiência, o advogado veio e quando a gente viu, por quê? No manual, ele tem uma chavezinha apropriada. Tem. Então, ele disse, não, doutora, foi um extrator apropriado. E quando veio a filmagem, não era daquele jeito que o advogado disse. Então, a empresa fez a troca do aparelho por outro melhor, mas, infelizmente, para esse consumidor, e felizmente também, o consumidor colocou o celular no bolso. Aí, quando uma semana depois, o consumidor disse, doutora, a senhora está lembrada de mim? Eu disse, o que foi? Ele disse, aquele do celular. Eu disse, sim. Ele disse, eu saí, peguei uma chuva, meu celular apagou. Agora, a publicidade deles, doutora, que dizia que o celular era prova d'água. Mas só fez molhar, ele estava no meu bolso e o celular apagou. Então, aí já é outra questão. Então, são N coisas que os consumidores reclamam, e o PROCON está sempre atento e ao lado deles, tentando atendê-los na medida do possível. Tem certas leis, na sua opinião, que são mais difíceis de serem cumpridas do Código de Defesa do Consumidor, porque os lojistas acham que têm o direito de fazer e fazem, só deixam de fazer depois de uma fiscalização? Algumas vezes sim, né? Com esses 25 anos do Código, a gente ainda vê em alguns momentos que as empresas elas são um pouco assim reticentes, mas a gente faz cumprir a lei. Caso elas não atendam prontamente, a gente multa ou atende aos requisitos que a lei assim emana. Kessia, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai querer saber quais são os seus hobbies, né? Quando você não está atuando em defesa do consumidor, o que Kessia está fazendo? Fique com a gente, porque já já o Impressões está de volta.